Ciência, o canal da sabedoria. Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador deste canal. No encontro de hoje iremos falar sobre o uso da crase, como aplicá-lo, quando é facultativo, em que situações deve-se ou não colocar a crase. Como sempre falamos, partimos do conceito e explicação. Nossa temática, desta semana está sendo Repetitio est mater studiorum. A repetição é a mãe dos estudos. E é nesse método que nós queremos lhes incentivar a estudar mais e mais. Pois bem, crase é o nome que se dá à união da preposição a com o artigo definido a, sua flexão, com o a inicial dos pronomes demonstrativos, aquele e flexões, ou ainda com a inicial dos pronomes relativos, a qual e flexões. Ao acento indicador de crase dá-se o nome de acento grave, certo? Aí a gente já pode fazer muitos comentários. Primeiro, a ideia errônea que se dá em muitos lugares, sobretudo quando se tem a pretensão de colocar macete, é chamar de acraseado. Não existe acraseado formalmente do ponto de vista da gramática. Existe o A com acento grave. A crase, na verdade, é esse fenômeno que une uma preposição mais o artigo ou o pronome, no caso do pronome demonstrativo, ou o pronome relativo. Vejamos a ideia primeiro de preposição, certo? Nós temos diversas preposições, que é aquela palavra que liga termos de funções sintáticas diferentes. No caso aí, sempre a preposição a, que é uma palavra anterior, que nós chamamos de termo regente, e uma palavra posterior, que é uma palavra feminina, termo regido. O termo regente impõe a presença de uma preposição a, o termo regido impõe a presença de um artigo a, no caso sempre das palavras femininas. E aí pode ser com relação aos pronomes demonstrativos, pronomes relativos, certo? Então, note que a crase é um fenômeno que funde dois as. O a preposição, vindo do termo regente ou palavra anterior, e o a artigo, vindo da palavra posterior, normalmente um substantivo feminino, certo? Então, vamos consertar com relação ao termo correto. Seria um A com acento grave, certo? Que é o acento virado para a esquerda. Temos o acento agudo virado para a direita e o acento circunflexo. Quando falamos aí o A inicial dos pronomes demonstrativos, é interessante nós entendermos que as palavras surgem de uma palavra primitiva. E essa palavra formada, ela passa a ser uma derivação, palavra derivada. Então nós temos, na verdade, a palavra aquele, que é um pronome demonstrativo, ele formou-se de um artigo, de uma conjunção, aliás, de um pronome que e da conjunção e. Note que você tem a, mais que, mais e. O L que se encontra dentro da palavra aquele, na verdade é uma letra eufônica, que normalmente são colocadas consoantes ou vogais para ajudar na pronúncia, melhorar a pronúncia da palavra, quando há essa fusão de duas ou mais palavras para formar uma outra e mudando, logicamente, o seu significado. Então, aquele foi formado do artigo a, do pronome que e da conjunção e. Acrescentou-se aí o L, chamado de letra eufônica. Então, depois que juntou, fundiu-se, formou-se o pronome demonstrativo. Lembrando, então, esse a, vocês lembram do conceito do pronome, que é a palavra que acompanha ou substitui um nome. E esse pronome vai concordar em gênero e em número com o substantivo, certo? Então, esse a, já sabemos de cara que ele é um artigo feminino. Se a palavra anterior pede uma preposição, rege uma preposição, nós unimos esses as e colocamos o acento grave, certo, pessoal?
E aí fica aí justamente a justificativa, a razão que se impõe a presença do acento grave nos pronomes demonstrativos, aquele, aquilo, aquela e seu plural, certo? Com relação ao A inicial dos pronomes relativos, é fácil, porque o pronome relativo, a qual e as quais, ou qual, os quais, no caso aí vamos focar somente na qual, porque trata-se de um artigo feminino, todo pronome relativo, no caso que está aí na tela, ele se refere a uma palavra anterior. E essa palavra anterior, obrigatoriamente, vai ser feminina, porque o pronome relativo, ele concorda, né, em gênero e número. Nós falamos já o conceito do pronome. Vai se referir à palavra anterior, e essa palavra anterior, no caso aí, é feminina. Só que é uma palavra feminina que rege uma preposição. Então, no caso aí, há, muitas vezes, a situação do a, no caso do pronome relativo, craseado. A qual, as quais. Daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos para melhorar esse entendimento conceitual. Mas antes é sempre bom entender bem o conceito. Então, a crase é um fenômeno que une a preposição a, né, vinda de uma palavra anterior que nós chamamos de termo regente, e um a, artigo, que surge de uma palavra feminina, certo? Esses as se fundem, né, se unem, e é colocado nele para identificar o fenômeno da crase, o acento grave, certo? Então a crase, só repetindo, é um fenômeno de fusão, certo? Então vamos aí, quando não usar crase? É importante nós entendermos quando usarmos e quando não usarmos, né? Vamos começar aí pela negativa. Antes de substantivos masculinos, via de regra nós falamos, né, que para ter o artigo a precisa de uma palavra feminina. A imposição de um substantivo masculino já impede a presença do a. Então você percebe aí no exemplo, gosto de andar a pé, que esse aí não é um artigo, é uma preposição. Lembrando que o a, pessoal, em gramática, ela pode receber três classificações gramaticais. Pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser uma preposição. No caso aí do exemplo que está visível. Você poderia até perguntar, gosto de andar aonde? Né? De andar a pé. De andar de quê? Normalmente se faz a pergunta de quê ou a quê, certo? No caso, a quê, responde aí a nossa pergunta. O verbo aí é o termo regente, pedindo aí a preposição tanto de quanto a. No caso aí, a. Certo? E é interessante até corrigirmos aí a fala de muitos brasileiros, né? Muitos falam assim, gosto de andar de pé. Está errado, certo? Gosto de andar a pé. Não existe, logicamente, a imagem de uma pessoa andar de pé. Normalmente a preposição de é da ideia de posse ou de localização. No caso aí, andar de pé, fica uma incoerência do ponto de vista lógico. A própria estrutura frasal prejudica o entendimento. Então, o verbo andar aí pede para essa estrutura aí a preposição a, certo? Gosto de andar a pé e não de pé. Antes de verbos, né? E aí eu gostaria só de acrescentar aí, não somente antes de verbo, entre verbos, né? O a que estiver entre verbos, normalmente o anterior vai estar flexionado e o posterior vai estar no infinitivo. Como é que eu sei que está no infinitivo, pessoal? Se estiver terminado em AR, ER e R. No caso aí, falar terminado em AR, que são terminações verbais. Então, não sei se ela chegou a falar sobre esse assunto. Chegou a quê? A falar sobre quê? A falar a quê pede a preposição a e, como via de regra, entre verbos. Eu pediria até que vocês consertassem aí. Foi uma informação que eu não observei na preparação do slide, mas você pode montar aí. Entre verbo, o a entre verbo
né? Entre verbos, melhor dizendo, trata-se de uma preposição e não recebe crase, certo? Antes da maior parte dos pronomes, né? Maior parte porque nós já vimos que no caso dos pronomes demonstrativos e relativos, recebe a crase, certo? Ok, pessoal? Desde que a palavra anterior seja feminina, porque se for masculina vai mudar ali o artigo, já não vai ser mais a qual, né? O qual. Por exemplo, os óculos, vamos pegar no singular. O dedo, o qual indiquei, estava machucado, certo? O dedo, o qual o qual indiquei, estava machucado. Então, esse o qual, o artigo o aí, está concordando com a palavra dedo, certo? Percebe aí o qual, que é um pronome relativo, concorda com a palavra anterior. O dedo, o qual indiquei, estava machucado, certo? Também antes da maior parte dos pronomes, desejamos aí todos um bom fim de semana. Todos aí é um pronome indefinido, certo? Então aí, desejamos o quê? Ou a quê? Ou a quem, né? Quando se fala pessoas, utiliza-se aí o pronome quem, né? Coisas, objetos em geral, é o quê, certo? Desejamos a quem? A todos um bom fim de semana. Então, esse aí vem do verbo desejamos, certo? É uma preposição. Observe que o próprio pronome, por se dizer indefinido, não determina o gênero da palavra. Ele já se diz por si só. É um pronome indefinido, certo? Observação. Antes de alguns pronomes pode ocorrer crase, né? Aí solicitei a senhora. Aí você tem aí um pronome de tratamento, né? Senhor, senhora. No caso aí, senhora é uma palavra feminina e aí entra dentro dessa observação, certo? Solicitei o que ou a quem. No caso, o que, a quem. No caso, senhora, eu vou utilizar a quem, certo? O a, que vem do verbo solicitei, solicitei a alguém, é uma preposição. Senhora, por ser um pronome feminino de tratamento, recebe o a artigo. A mais a, o fenômeno da crase, a fusão. E aí eu coloco o acento grave, certo, pessoal? Em expressões com palavras repetidas, mesmo que essas palavras sejam femininas, né, não se coloca. Aí é uma regra para memorizar. Independente de estar no caso de masculino ou feminino, sendo palavras repetidas, não se coloca a crase, certo? Aliás, o acento grave. Aí tem um exemplo, né? Estamos ajudando as expressões mais usadas pelos falantes no dia a dia. Gota a gota, você pode tomar o remédio que aos poucos irá melhorar. Gota a gota, dia a dia, hora a hora, certo? Antes de palavras femininas no plural antecedidas pela preposição a. Antes de palavras femininas no plural antecedidas pela preposição a. Aí está um detalhe, ó. Observem aí. Este artigo se refere a pessoas. Esse a aqui não é artigo, porque se fosse artigo deveria estar no plural. Observe, esse aí é uma preposição vindo do verbo refere. Quem se refere a alguém, a preposição, ou a alguma coisa. Quem se refere a alguém, esse a preposição. Observe, até pela pergunta que você faz ao verbo, é possível identificar que esse a é uma preposição vinda do termo regente refere, certo? E o termo regido, que é pessoas, observe que está no plural. Se fosse artigo, esse a estaria no plural, certo? Lembra que o artigo, por ser um determinante, vai concordar com o sujeito, no caso aí com o substantivo, certo? Então, se refere a pessoas, e está correta. Este artigo se refere
a pessoas que estão desempregadas. E aí tem a observação, né? Caso se especifique os substantivos femininos através da utilização do artigo definido, ocorre crase, dada a contração desse artigo com a preposição. No caso aí, se repetir a mesma frase, ó. Este artigo se refere às pessoas que estão desempregadas. Observe que agora você está especificando um grupo de pessoas que estão desempregadas, né? Por isso que aí o verbo aí pede a preposição a, quem se refere a alguém. No caso, pessoas está no plural, então você tem o a preposição vindo do verbo e o as, artigo, vindo da palavra pessoas. No caso aí a crase. Então, veja que é diferente a compreensão. Aí é questão de interpretação. Este artigo se refere a pessoas que estão desempregadas, engloba todas as pessoas que estão desempregadas, né? Quando você coloca aí, este artigo se refere às pessoas, ou seja, existe um grupo de pessoas dentro daquele montante que estão desempregadas e um outro que não estão desempregadas, certo? Então, a crase aí determina inclusive a interpretação da frase em si, certo? No A lá, no primeiro exemplo, só repetindo, todas as pessoas estão desempregadas, né? Aquele grupo lá separado estão desempregados. Já na segunda frase, daquele grupo separado, existe um outro grupo, né, ou parte do grupo, que aquelas pessoas estão desempregadas, certo, pessoal? Então é importante perceber que não somente a crase em si é importante o uso, o entendimento de quando usar e de quando não usar, como também a interpretação. Tá? Envolve todo o grupo, no segundo exemplo, parte do grupo, certo? Antes de um numeral, exceto horas, conforme acima mencionado, certo? Então veja só, antes de numeral, exceto horas. Aí tem um exemplo. O hotel fica a 2 quilômetros daqui, certo? Esse A2 aí não se refere à hora. É um numeral, mas não se refere à hora, então não se coloca a crase, certo? Você tem aí o caso de uma preposição. O hotel fica aonde? Perto de que lugar? No caso, aonde, a palavra aonde aí tem a preposição a, que se fundiu ao advérbio de lugar onde. A mais onde ficou aonde. Então, perceba que esse a preposição vem do verbo fica, certo? 2 aí é um numeral, né? E não teria nem como utilizar aí, entrar aí a presença do artigo a, por conta do numeral 2 ser masculino, certo? A palavra 2. Então, pessoal, é importante que nós percebamos, né, cada detalhe com relação a quando não usar a crase, certo? Continuando, agora vamos falar de quando usar a crase. Antes de palavras femininas, que é a regra geral, em construções frásicas com substantivos e adjetivos que pedem a preposição a, e com verbos cuja regência, quando fala de regência aí, pessoal, é a palavra mais importante, no caso dos verbos transitivos, certo? Termo regente ou às vezes o substantivo ou o adjetivo. Aquela palavra que pede a preposição a, quando se fala de termo regente ou regência. Regência de nome, regência de verbo, regência verbal, regência nominal. É feita com a preposição a, indicando a quem algo se refere, como agradecer a alguém, pedir a alguém, dedicar a alguém, dedicar a preposição, pedir a preposição, agradecer a preposição. Então aí tem o exemplo, né? As testemunhas assistiram à cena impávidas e serenas. Observe, cena feminina singular.
pede o artigo a cena. Assistiram a quê? Quem assiste a alguma coisa. Então, o a preposição vindo do verbo assistiram, o a artigo vindo da palavra cena, se fundem, se craseiam e recebe o acento grave. Em diversas expressões adverbiais, locuções prepositivas, locuções conjuntivas. Quando fala de locuções, pessoal, independente se é substantiva, pronominal, prepositiva, conjuntivas e por aí vai, são duas ou mais palavras que têm o valor daquela expressão. Se for locução substantiva, são duas palavras ou mais que têm valor de substantivo. Locuções prepositivas, duas ou mais palavras que têm valor de preposição. É essa a ideia, certo? Então você tem aí como exemplo, expressões adverbiais, À noite, é advérbio de tempo, À direita, de lugar, à toa, de modo, às vezes, de tempo, à deriva, de circunstância, modal, às avessas, também de modo, à parte, lugar, à luz, à vista, à moda, à maneira de, à exceção de, em frente de, à custa de, à semelhança de, à medida que, à proporção que. Veja, todas essas formas aí você tem locuções. Alguns exemplos aí são locuções adverbiais, outras prepositivas, outras conjuntivas. Por exemplo, locuções adverbiais. À noite, você tem aí. Locuções prepositivas. Você tem, deixa-me ver aqui, à frente de. Locuções conjuntivas. À proporção que, à medida que. Então, você pode até pesquisar na gramática a lista das locuções que são imensas. Aí está alguns exemplos, certo? Só para entender que para você chamar de locução prepositiva, adverbial, conjuntiva, você tem que saber identificar daquelas duas palavras quem é a preposição, quem é o advérbio, quem é a conjunção, certo? Então, ligo-te hoje à noite. Então, aí tem uma locução adverbial de tempo, à noite, toda locução, tanto de advérbio, de preposição, de conjunção, coloca-se a crase. Aí nota, pode ocorrer crase antes de um substantivo masculino, olha, em via de regra, somente substantivo feminino, desde que haja uma palavra feminina que se encontre subentendida. Ou seja, o contexto vai traduzir que há uma presença de uma palavra feminina dentro do contexto frasal, como no caso das locuções a moda de e a maneira de. Aí você tem aí o exemplo, Decisões a Pedro Neves. Você diria dizer, decisões à maneira de Pedro Neves. Observe que a palavra a maneira de está subentendido entre o a com acento grave e a palavra Pedro. Nós entendemos assim. Antes da indicação exata e determinada de horas. Antes de indicação exata e determinada de horas, acontece a crase, Meu filho acorda todos os dias às 6 da manhã. Indicação exata, determinação de hora. 6 horas, às 10 horas, às 8 horas e por aí vai. Nota. Com as preposições para, desde, após e entre, não ocorre a crase. E aí tem que memorizar, certo? Com relação à preposição para, desde, após e entre, não ocorre a crase. Aí o exemplo, Marcaram o almoço para as 2 horas da manhã. Embora está se referindo à hora, mas esse as aí está precedido da preposição para. Observe que no primeiro exemplo, antes do as, eu tenho um substantivo, dias. Naquele primeiro exemplo, Meu filho acorda todos os dias às 6 horas. É diferente eu falar assim, Marcaram o almoço para as 2 horas. Há uma especificação,
por conta da palavra para, que dá a ideia de objetivo, de direção. No caso da frase anterior, todos os dias às 6 horas, né? Não há uma direção de localidade. No caso aí da preposição para, há uma direção de objetivo, de finalidade, certo? Em diversas expressões de modo ou circunstância, atuando como fator de transmissão de clareza na leitura. Em diversas expressões de modo ou circunstância. Pessoal, quando falamos modo, é como se encontra o sujeito diante de um fato. E a palavra circunstância, de fato, significa acontecimento, um fato, certo? Um feito. Então, continuando aí, com o exemplo, vou lavar a mão na pia, certo? Vou lavar a mão na pia. Então, nesse caso aí, atuando como fator de transmissão de clareza na leitura. Aí passaria a ser facultativo, tanto usar, no caso aí, a crase, se não houver transmissão de clareza, certo? E no caso, usa-se a crase se houver transmissão de clareza, né? Vou lavar a mão, a roupa delicada. Vou lavar a mão, a roupa delicada, certo? Quando a crase é facultativa, né? A ideia, né? Já falamos da obrigatoriedade do uso da crase, falamos quando não se deve utilizar a crase, e agora vamos falar os casos facultativos, com as duas frases anteriores agora, né? Nós vimos aí a ideia de facultativo, já seria uma regra, né? A ideia de transmissão de clareza na leitura, coloca-se aí a crase, certo? Quando não houver clareza, não se coloca a crase. Seria uma regra. Então vamos lá. Antes de pronomes possessivos, então toda vez que o a tiver antecedido de um pronome possessivo, você tem minha, meu, teu e outros tantos, esse a aí que vier antes do pronome possessivo não será, quer dizer, haverá a facultatividade da presença da crase, certo? Tanto eu posso colocar quanto não. Agora vamos entender, certo? Referência a quê? Então, o termo regente, que é a palavra referência, pede a preposição a, beleza? A palavra minha, que já é um pronome que concorda com o substantivo ou adjetivo, no caso aí adjetivo, e a palavra mãe, que é substantivo, então você tem lá o artigo, você tem o pronome possessivo minha, você tem o adjetivo falecida e tem o substantivo. Todas elas femininas, singular. Então você tem o caso aí possível de colocar crase ou não, certo? Então aí facilita, né? Lembrando que sempre a palavra anterior tem que pedir uma preposição. E aí você memoriza. Fica mais fácil até pela memorização você pegar o caso dos pronomes possessivos. São poucos, é fácil de memorizar. Tendo a presença do pronome possessivo, pode-se colocar a crase ou não. Tá ok, pessoal? Continuando. Antes de nomes próprios femininos, é facultativo, certo? Nomes próprios femininos. Então, enviei cartas a Heloísa, enviei cartas a, com acento grave, Heloísa, certo? No caso aí, prejudica o entendimento? Não, ele simplesmente, no caso aí, no primeiro exemplo, ele generaliza. No segundo exemplo, ele especifica. Enviei cartas a Heloísa, ou seja, um grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas que se chama Heloísa. Enviei cartas a Heloísa, ou seja, uma pessoa específica, conhecida do remetente, certo? Daquele que enviou, do emissor. Nota: não ocorre crase em contexto formal e na nomeação de personalidades ilustres, porque nesses casos, segundo a norma culta,
não se usa artigo definido. Lembrando que os artigos definidos é o, a, os, as. A própria ideia de artigo definido é a ideia de clareza, de objetividade. Existem também os artigos indefinidos, que provocam dúvida, indeterminação. Exemplos: uma, uns, umas, certo? Em seu discurso sobre poesia, fez referência a Cecília Meirelles. Observe aí o nome de uma personalidade ilustre. Nesse caso, é preferível que não se coloque a crase, certo, pessoal? Só para pontuar. Em via de regra geral, né, uma pessoa desconhecida ficaria facultativo. No caso de nomes de personalidades ilustres, porque nesse caso, segundo a norma culta, não se usa o artigo definido, certo? Então você vê aí, a questão aí, vamos só entender. Fez referência a quem? A quem? Preposição. No caso Cecília Meirelles, né, por ser uma personalidade, uma escritora, né, ilustre no meio da literatura, evita-se, porque está subentendido que ela não é qualquer Cecília Meirelles. É uma pessoa que se destacou no mundo acadêmico, né, com as produções de grandes obras poéticas, no meio de tantas Cecílias, que pode haver outras Cecílias Meirelles, mas escritora, somente ela. Então não necessita aí do artigo, porque o próprio nome da pessoa por si só se destaca, já passa a ser uma definição, certo? Porque o artigo definido, na verdade, é a ideia de definir algo, determinar algo. No caso, quando é o nome de uma pessoa, né, por exemplo, Pelé, já é uma pessoa ilustre que não precisa nem mais do nome completo dele, né, para poder saber quem é a pessoa do Pelé. Mesma coisa com políticos, que se destacou muito mais pelo pseudônimo, seu apelido, do que propriamente o nome em si, certo? Aí, como outro exemplo, a cerimônia foi em homenagem a Clarice Lispector, né? Também, não, de tantas Clarice Lispector que possa haver no mundo, tem uma que se destaca por ser uma personalidade ilustre, grande escritora, certo? Depois da preposição até, antecedendo substantivos femininos. Pessoal, só uma observação. Às vezes a palavra até vai ser advérbio, pode ser, no caso, uma conjunção e às vezes preposição. Vai depender do contexto dela na frase. Se for advérbio, por exemplo, ela vai indicar a ideia de tempo. Preposição, ela simplesmente vai situar duas palavras num contexto factual. Se for uma conjunção, ela vai ligar duas palavras com a função sintática igual, certo? Ou duas orações. Não desistiremos, iremos até as últimas consequências. Ó, depois da preposição até, né? Antecedido de substantivos femininos, né? Você tem aí o substantivo feminino, últimas, certo? E aí tem o artigo as. Nesse caso não se coloca. Então, nesse caso aí só mentalizar a regra, certo, pessoal? Não desistiremos, iremos até as últimas consequências. Veja o caso aí da situação facultativa do uso da crase, certo? Observe esses detalhes que no caso aí é só memorizar. Depois da preposição até, antecedido de substantivo feminino, certo? Casos específicos para o uso da crase, algumas situações especiais, certo? Em algumas situações, o uso da crase fica sujeito à verificação. O que é isso? Ter que se analisar o contexto em que ela está lá inserida, certo? Por exemplo, antes de nomes de localidades, uma forma fácil de verificar se há anteposição do artigo a é substituir a preposição a pelas preposições de ou em, certo? Você substitui. E aí tem o caso da contração da preposição a com o artigo definido feminino a, que dá a mais a com acento grave. A contração da preposição de mais o artigo a dá a preposição da. Aí predomina, no caso,
a preposição, a classe gramatical preposição, e passaria a ser uma flexão, né? De, da. E também a contração da preposição em, mais o artigo a, se forma a palavra na. Se fosse o, no, certo? Aí, o que é que ele quis dizer com isso tudo, né? Antes de nome de localidade, né? Se você utilizar a palavra da, vim da Bahia, né? Se você conseguir construir na frase a ideia do verbo ir e vir, né? Colocando a preposição da, você vai saber que aquela frase vai ter a presença do fenômeno crase, certo? Por exemplo, eu posso dizer assim, vim da Bahia. Vim da Bahia, certo? Eu substituo esse vim por vou. Vou a Bahia. Então, se coloca aí a ideia da crase, que é um caso particular, certo? Em questão de localidade. Você, quando tiver na dúvida, vou à Bahia, tem crase ou não? Aí você substitui a forma vou por vim, e no caso você vai utilizar a preposição da, que é a contração de mais a. Se mantiver o sentido, você sabe que ali vai acontecer a presença da crase, o fenômeno de unir a preposição mais o artigo. Vou à Bahia no próximo mês. Nota, se houver adjunto adnominal, lembrando, né, que adjunto adnominal são aquelas classes que, junto com o substantivo, determinam, reforçam sua ideia. São eles os artigos, os pronomes, numerais, adjetivos e as locuções adjetivas. Todas essas classes funcionam como adjunto adnominal. Olha só, e é fácil. Adjunto adnominal junto do nome. Pode estar junto antes ou depois de um nome. Esse nome seria o substantivo, certo, pessoal? Então, o que é que ele quis dizer? Se houver adjunto adnominal que determine a cidade, ocorre a crase. No caso aí, determinar. Cheguei a Brasília, dos políticos corruptos. Você observa aí que determina a cidade, né? Determinou a cidade no sentido de capital, certo? E ainda especificou o lugar onde reúne as pessoas corruptas, os mandatários corruptos, certo? Então aí é uma determinação, especificação da localidade, certo? Continuando, antes da palavra terra, ocorre crase apenas com o sentido de planeta Terra e de localidade, se esta estiver determinada, certo? O sentido da palavra planeta, terra ou localidade. Caso o sentido de chão, né, estando indeterminado, não ocorre a crase. Aí é o exemplo, né? Fui à terra onde meu pai nasceu. Indica localidade. Se indicar localidade é o planeta Terra, presença da crase. O astronauta regressou à Terra, né, 30 dias após sua partida, sentido de planeta. Então coloca-se a crase. Os marinheiros chegaram à Terra de madrugada, sentido de chão, né? Saíram da água ao chão, né? Saíram da mar, de onde estava a embarcação e chegaram às terras firmes, como se diz os marinheiros, né? Então, nesse caso, toda vez que a palavra terra tiver no sentido de chão, indeterminado sentido de dizer assim, não sei que terra é, mas é uma terra. Não sei se é uma terra em Paris, no Brasil, na França, por aí vai. Não determinou e em sentido de chão, não recebe a crase. Se indicar planeta, se indicar localidade, no caso identificar o local, né, onde a pessoa nasceu, citar a cidade, ou de forma indireta, como é no caso assim, foi a terra onde meu pai nasceu, né, que é um lugar específico que a pessoa sabe. Então aí nesse caso entra-se colocada a presença da crase, certo, pessoal?
E lembrando, viu, só um detalhe aí que está visível, mas não custa reafirmar. Palavra terra passa, quando no sentido de planeta, recebe T maiúsculo, que é um substantivo próprio. Continuando, antes da palavra casa ocorre crase apenas quando a palavra casa está determinada como um adjunto adnominal. Lembrando, os adjuntos adnominais, se ele funcionar como artigo, como adjetivo, numeral, pronome ou locução adjetiva. Sem a determinação de um adjunto adnominal, não há crase. Exemplo, regresso a casa sempre que posso. Regresso a casa sempre que posso. Você observe aí que não tem adjunto adnominal perto da palavra casa. Casa não é substantivo? O que é o que eu falei? Se tiver antes da palavra casa um artigo, uma preposição, aliás, um artigo, um pronome, um adjetivo ou um numeral, e no caso da locução adjetiva, você tem um adjunto adnominal. Observe que antes da palavra casa, eu tenho a preposição. Só para lembrar. Esse A com acento grave, eu esqueci de falar, certo? Mas foi bom ver esse exemplo agora que trouxe à luz. Esse A com acento grave, se eu fosse classificá-lo, ele é uma preposição, porque sempre predomina a classe gramatical da preposição, no caso se ele estiver se fundindo, se unindo a um artigo. Observe que ele recebe a crase, mas predomina a classe das preposições. É como se eu tiver assim, de mais a, predomina, se funde, né, da, mas eu não posso chamar de artigo, tenho que chamar de preposição. É como se eu tivesse também em mais a, é igual a na. Essa classe aí na é preposição, predomina. Se eu tiver separado, tudo bem. Em preposição a artigo. Mas se ela se fundiu, predomina a classe da preposição, certo? Por isso que esse a craseado aí, e reforço, repito, passa a ser classificado como preposição. Por isso que eu não tenho, antes nem depois da palavra casa, um adjunto adnominal, que são os artigos, pronomes, adjetivos, locuções adjetivas e numerais, certo? Então, observe que na palavra casa aí você tem a preposição, que é o a com acento grave, e a preposição de, certo? Duas preposições intercalando aí o substantivo casa. Dei a indicação à senhora, mas ela não a entendeu. Ó, dei o quê? Esse aí não é preposição, é um a artigo. Está concordando com a palavra indicação. Observe que o verbo dei aí não pede preposição a, não rege preposição, certo? Então, detalhe, sempre bom saber a análise sintática da palavra a. Já no caso desse a aí, a senhora, observe, indicação a quem? A preposição. Senhora aí passa a ser um pronome, né, de tratamento, lembra? Os pronomes de tratamento também, no caso aí, recebe facultativamente a presença da crase, certo? Do acento grave. Como é facultativo, é melhor colocar, porque a palavra anterior pediu a preposição, certo? Mas se você não colocasse, também não teria problema. Mas é interessante colocar porque especifica, né? Lembre-se que a crase especifica. O a sem a crase generaliza a interpretação. O outro a, o terceiro a, você vê que ele não é nem artigo, nem pronome, ele é uma preposição. Está aí antes de um verbo, certo? Uma das regras que nós estudamos anteriormente. Existem outras contrações, embora menos utilizadas, como a contração da preposição a, com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo, né? E aí está o exemplo, né? A mais aquele, a mais aquela, a mais aquilo, que deu aquele, aquela, aquilo, com acento grave, certo? Fui aonde? Esse fui, né, o verbo ir, né? Fui a algum lugar.
a preposição. Então, o verbo ir aí, que é foi, ele rege a preposição a. Lembra-se que a palavra aquele, eu falei para vocês desmontando a palavra aquele, que dentro da palavra aquele existe o artigo a. Então, a preposição mais a artigo, crase a. Então, fui àquele serviço para resolver esse problema, certo? Apenas dou a encomenda. Observe que esse aí não tem. Dou o quê? Né? Dou a encomenda. A encomenda aí, palavra feminina, pede artigo. Então, esse a é um artigo, certo? Encomenda, apenas dou encomenda a quem? Encomenda a uma pessoa, certo? A preposição, aquela tem a presença do artigo, então aquela recebe a crase. Se a palavra anterior não pedisse a preposição a, você não colocaria o acento grave aí nesta palavra, certo, pessoal? Refiro-me a quem? A preposição. Aquilo tem o artigo a gente já demonstrou, né? Que na palavra aquele é a formação de 3 palavras, que aconteceu semana passada. Então, aquilo também recebe a crase. Observe sempre, né? A gente não cansa de repetir que a palavra anterior pede e obriga a preposição a palavra posterior feminina pede o artigo, ou exceto alguns casos, como é no caso aí do pronome demonstrativo que tem a presença do artigo dentro de sua estrutura. Ok? Bem, pessoal, como todo conteúdo precisa ser provado, vamos resolver algumas questões, comentar para que realmente fechemos com chave de ouro, certo? Indique a opção em que o uso da crase está errado, certo? Então vamos lá. A noite aí é uma locução adverbial de tempo. A gente já falou que todas as locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas recebem a crase. Beleza. Então aí está correto. Ele quer a opção errada. O trabalho foi realizado graças a todos nós. Olha aí, você tem um problema, já é a nossa opção. Você tem o pronome indefinido. O pronome definido por si só não determina nem o gênero, nem o número propriamente da palavra, certo? Graças a quem, tudo bem. Então, esse aí seria uma preposição. Não se coloca aí a questão do acento grave, certo, pessoal? Então, nossa opção letra B. Só para arrematar, provar que as outras opções estão corretas, amanhã meus primos chegarão às 16 horas. Toda vez que se referir à hora, crase A, beleza? Então aí fica aí como memorização mesmo. D. Você foi aonde? Aonde tem a presença aí da preposição. É uma preposição, mas o advérbio onde? Aonde? Festa é uma palavra feminina singular. A mais A, crase A. Segunda questão. Complete as lacunas com a. Esse a pode ser crase, pronome ou preposição, ou a com acento grave, certo? Pedro se dirigiu. Quem se dirige-se a algum lugar. A, preposição. Secretária, feminino, singular. Então, aí você coloca o a com acento grave, certo? Da empresa e perguntou a quem? A secretária. Quem pergunta alguma coisa a alguém, certo? A preposição, secretária novamente feminino singular, o a com acento grave, certo? Do diretor se já tinha sido dada a quem ou o que? Dada a ordem. Também no caso aí a presença da crase. Né? A ordem é uma palavra feminina, dada a alguém ou alguma pessoa, pede a preposição a mais a, crase a. Dada a ordem de pagamento do salário em dívida dos funcionários, que continuavam a quê? A espera. Espera aí é uma palavra feminina, a presença do a com acento grave, certo? De um aumento.
Então, observe aí que todas as opções aí, conforme o quê? Aí sim, detalhe, não tinha percebido aí a última frase, certo? Espera de um aumento conforme a inflação. Conforme o quê? Essa palavra conforme não pede a preposição. Inflação é a palavra feminina, então o aí é apenas um artigo. Então nós temos na primeira lacuna o A com acento grave, na segunda também, na terceira igualmente, na quarta também e na última lacuna o A artigo, porque a palavra conforme não pede a preposição a, não rege, certo? Terceira questão. Tendo como base a frase 1 e a frase 2, assinale a opção correta. Milena deu o livro à minha mãe. Lembra da regra? Toda vez que tiver a presença do pronome possessivo, é facultativo o uso da crase, certo? Então, Milena deu o livro à minha mãe, certo? Milena deu o livro à minha mãe, A com acento grave, também correto. Então, vamos ver a opção, apenas a frase 1 está correta, apenas a frase 2 está correta, ambas as frases estão corretas, é a nossa alternativa, certo? Só revendo, com a presença do pronome possessivo, a crase, o acento grave é facultativo acima, sobre a palavra a, certo? Quarta questão, assinale a alternativa em que o a deve receber acento indicativo da crase, né? Esse acento indicativo da crase é o acento grave, certo? A crase é o fenômeno que une. É bom sempre repetir isso. Então vamos lá. Você deu essa informação a alguém. Alguém é um pronome indefinido, não recebe crase. Informação a, então esse aí é uma preposição. Quem dá informação a alguém, certo? A preposição, alguém é um pronome definido, não tem aí a presença do artigo a. Ele quer a opção que entraria o caso da crase, que é esse fenômeno, certo? Que receberia o acento grave. Vale a pena essa confusão toda? Vale a pena essa confusão toda? Pena é uma palavra feminina, né? Vale o quê? Não pede aí a preposição a. Você faz a pergunta a esse verbo, vale o quê? O verbo valer, né? Vale o quê? Pena é uma palavra feminina, então esse a é apenas um artigo. C. O diretor deu novas indicações à secretária. Indicações a quem? A preposição. Secretária é palavra feminina, toda palavra feminina pede artigo a. Então, no caso aí é a nossa questão de gabarito. É a nossa alternativa, a letra C. Só para confirmar, é possível combinarmos um pagamento a quê? A prazo. Nesse caso aí, prazo é uma palavra masculina, não recebe o artigo, portanto, sem crase, é apenas uma preposição, certo? Continuando aí nossas questões, questão 5. Indique qual opção completa corretamente as lacunas, certo? A promoção dada, observe aí que como não tem um termo regente ou um termo anterior, você tem a palavra promoção, é um substantivo. Todo substantivo pede de cara logo um artigo. Então você já só temos 3 opções. Só o detalhe, viu, pessoal? Em geral, as questões de concurso, elas vêm 5 alternativas. Aí foram questões que eu peguei de concurso, mas que veio apenas 3 alternativas. Em geral, vem 5, certo? No caso aí, não é possível ainda determinar qual alternativa, porque todas as opções começam com a artigo, por conta do substantivo promoção, certo? A promoção dada a quem? A funcionária. Então, há a presença da crase. Continua a segunda coluna de A, sendo para as 3 opções. Por enquanto, ainda não é possível eliminar. Vamos lá. A promoção dada à funcionária foi
a custa foi o quê? Você não faz, foi a quê, certo? Foi o quê? Então, é isso aí, você tem o artigo O. Custa é uma palavra feminina, então só temos aí a questão do artigo, certo? É uma palavra feminina, custa. Então, você já teria aí... Aliás, não, só um detalhe, né? Cometi um erro. A custa aí é uma locução prepositiva. Então você tem o a aí. Embora o verbo não peça, o termo regente não peça preposição, lembra daquela regra? Nas locuções adverbiais, locuções conjuntivas, locuções prepositivas, no caso aí uma locução prepositiva, pede a preposição do a, independe da palavra anterior. Nesses casos das locuções, independe do termo regente. Já vem com o A craseado. Então já eliminaríamos a letra B de bola, certo? Continuando. Foi à custa de muito esforço e dedicação. Né? Só um comentário. Né? Você percebe que como é importante olhar os detalhes. Eu logo de primeira, observei que... não haveria crase, né? Depois eu percebi que a custa é uma locução. Veja, então por isso que você precisa ter em mente todas as regras para saber qual a melhor que se adequa, né? No caso, o verbo foi aí como termo regente, não pedia a preposição. No entanto, contudo, todavia, não obstante, a custa é uma locução prepositiva, certo? Na locução prepositiva, já de cara, como nas locuções adverbiais e nas locuções conjuntivas, de cara já coloca crase. É o caso a noite, a moda, a proporção, certo? Já coloca, independe da palavra anterior, isso é regra, certo? No caso, eu consegui responder porque já tenho memorizado uma lista enorme, certo? E aí eu já aconselho vocês a fazerem uma baita de uma revisada. Se você quiser que nós façamos uma aula especial, escreva aí pra gente, certo? Continuando. À custa de muito esforço e dedicação a quem? A dedicação a preposição, empresa, palavra feminina, a craseado, certo? Então nós já temos aí como responder a letra C, né? E a quem sempre a apoiou. Nossa alternativa se confirma com a letra C, certo? Observe aí, interessante, esse pronome relativo quem, ele se refere à palavra anterior, no caso, a empresa, né? Então, empresa é palavra feminina e não recebeu antes dela o crase, então a crase vai continuar porque há uma concordância. Lembra que o conceito de conjunção é uma palavra que une termos ou orações de mesma função sintática. Se a anterior recebeu a crase, a seguinte também, por conta da presença da conjunção e, certo? Também, se quiserem, a gente pode detalhar sobre as conjunções coordenadas e subordinadas. Somente as conjunções, que eu dei uma aula, fiz um aulão, na verdade, sobre orações subordinadas. Não entrei factualmente sobre as conjunções subordinadas e nem as coordenadas. Mas, se você quiser, escreva aí para a gente pedindo. Então, letra C. Sexta questão. Em quais alternativas o acento indicador de crase deverá ser retirado? Em quais alternativas o acento indicador de crase deverá ser retirado? Pessoal, olha, antes de respondermos, eu sempre peço que você leia 2, 3 vezes a pergunta, porque é dela que nós vamos guiar a nossa resposta. Se você não compreende a pergunta, às vezes o aluno apressado lê rapidamente e não compreende a pergunta, às vezes ele procura uma resposta certa baseado no mau entendimento da pergunta. Está certa, às vezes, na visão dele, mas por não ter entendido bem a pergunta, termina procurando a resposta certa que vai culminar numa resposta errada. Por quê? Você entendeu mal a pergunta, procurando uma resposta certa num entendimento errado, certo? Tem que ter atenção a isso. Em quais alternativas o acento indicador de crase deverá
ser retirado. Vamos lá, letra A. Graças a Deus, temos aí um substantivo próprio, certo? Nesse caso aí, tem duas observações. Primeiro, é que é um substantivo masculino, e é um substantivo próprio, certo? Graças a quem? Você tem a preposição a, mas a palavra Deus, embora sendo um substantivo próprio, e uma das regras que nós falamos, né? A moda, se fosse possível colocar a moda, a maneira, você entenderia aí como a crase, mas como você não consegue introduzir nessa opção a expressão a moda, a maneira, então não recebe o acento grave, certo? Seria graças à preposição Deus. Repetindo, só se coloca a crase se dentro dessa expressão você pudesse colocar a expressão a maneira de ou a moda de. Por exemplo, eu falo assim, né? Falei a moda, a maneira de Machado de Assis. Falei a Machado de Assis. Esse falei a Machado de Assis está subentendido na minha mente, ou na mente de quem ouve, li a maneira de Machado de Assis. Ou escrevi a Machado de Assis. Subentendido na mente e na mente de quem ouve, li, né, escrevi a maneira de Machado de Assis. Certo? Não sei se ficou claro, mas o entendimento é esse. Se você conseguir encaixar dentro da frase, mesmo a palavra sendo masculina, a expressão a moda de, a maneira de, e mantiver o sentido, você mantém a crase. Por exemplo, nessa letra A, graças à maneira de Deus, ou graças à moda de Deus, perderia totalmente o sentido, né? Ok? Vamos a pé. Vamos a pé. Aliás, na verdade, eu tinha até me distraído, focando tanto nessa questão de a maneira, já seria a nossa letra A, né, pessoal? Então, a pergunta diz aqui, em quais alternativas, ou seja, vai ter uma delas é a letra A, né? Em quais alternativas o acento indicador de crase deverá ser retirado? Então, na letra A já deveria ser retirado, né? Vamos a pé. Vamos à maneira de ou à moda a pé. Consegue manter o sentido? Não. Então, letra B também deveria se tirar essa crase. Então, vamos a algum lugar. Muito bem. Então, só tem o a preposição. O a da letra A também é preposição, certo? Sairemos à meia-noite. Meia-noite é uma locução adverbial de tempo. Toda locução adverbial de tempo, presença da crase, independente do termo regente, da palavra anterior, certo? Obrigado a todos. Já falamos que no caso de todos, o pronome definido não pede por não determinar o gênero da palavra. Então, também retiraria a crase. Letra E. Vire à direita. Aí você tem uma locução adverbial de lugar, à direita, ali, acolá. Então, há a presença da crase. Nesse caso, mantém, certo? Então, tiraríamos da letra A, B e da letra D, de dado. Letra F. Estamos frente a frente. O que é que nós falamos? Uma das regras. Diante de palavras repetidas, o A não recebe acento grave. Dia a dia, frente a frente, gota a gota, não recebe crase. Beleza? Questão 7. Identifique a opção em que o uso da crase está incorreto. Identifique a opção em que o uso da crase está incorreto. Eles apenas chegarão às 20 horas. Isso aí está certo, porque tratou-se de horas, já falamos essa regra, certo? Letra B. Eles apenas chegarão após as 21 horas. Lembra daquela regra? Após até antes da palavra as, não se coloca a crase. Então, essa é a nossa opção. Letra C é uma adjunta adverbial de tempo, à noite, né? Eles apenas chegarão à noite, corretíssimo. Então, só relembrando, diante da palavra após, entre, sem, até, antes da palavra as, não se coloca crase, mesmo se referindo a horas.
Isso é uma regra só de memorização, literalmente, certo, pessoal? Enfim, chegamos aí ao nosso último slide, né? Estamos aí já na reta final. Vamos que vamos. Indique as alternativas corretas. Né? E aí a própria pergunta já diz, né? A propósito, certo? Só mais um comentário. Em questões de múltipla escolha, não se coloca esse tipo de pergunta. Se pedir duas opções, né? Você já pode pedir após a sua saída para preencher o formulário de pedido de anulação da questão, certo, pessoal? Até porque na hora que você for pintar a folha de resposta, só vai ter lá uma alternativa para você marcar. Não pode marcar duas, nem três. Então aí seria uma pergunta errada para concurso, certo? Para concurso público. Se for uma prova escolar, tudo bem. Mas vamos lá. Indique as alternativas corretas. Aquela professora é irritante. Esse aquela aí não tem preposição porque não há nenhum termo regente anterior. Já começa a palavra aquela, que é um pronome que acompanha o substantivo professora, certo? Aí está simplesmente como adjunta de nominal. Aquela professora é irritante. Então essa aí totalmente errada, tendo em vista que não tem um termo anterior para se escrever aquela, certo? Se tivesse uma frase anterior, ou se tivesse posterior, colocando vírgula e completasse o sentido em relação a essa frase, tudo bem. Mas como não tem ela somente, então está errada a letra B. Então já marcaria a nossa letra A, né? Por favor, entregue o livro àquela professora. Entregue o livro a quem? A preposição. Aquela professora, aí está o pronome justamente com a presença do artigo. Nesse caso, era para ter a crase, certo? Como é o caso da letra D, né? Por favor, entregue o livro àquela professora. Nesse caso está correto, certo? Entregar o livro a quem? Aquela professora. A preposição vindo da palavra livro, aquela que já tem a presença do artigo na palavra aquela, então a mais a, crase a. Letra E, por favor, vá àquela repartição e peça uma declaração. Vá aonde? Vá a. O a, preposição do adjunto adverbial de lugar, a, né, que aí há uma contração. Aquela, novamente, tem a presença do a, então está correta a presença da crase. Também marcaríamos essa letra. Aliás, marcaríamos a letra F, né? A letra E não está com acento grave. Então, marcaríamos a letra F. Então, quais são as nossas alternativas aí, pessoal? Letra A, letra D e letra F, certo? A letra... Questão 9. Tendo como base a frase 1 e frase 2, complete as lacunas. Vou lavar a mão no tanque. O lavar o quê? A mão aí é uma palavra feminina, trata-se apenas de um artigo, certo? Não se coloca o acento grave. Vou lavar a mão a roupa branca. Lembra, branca está especificando aí, clareando a ideia de roupa. Não é qualquer roupa, mas uma roupa branca. No caso aí, coloca-se a crase. Vou lavar a mão a. Esse primeiro a, certo? Vou lavar a quê? A mão. Mão é uma palavra feminina, a mais a, crase a, certo? A crase atua como um fator de transmissão, aí seria para completar, né? A crase atua como um fator de transmissão de clareza na leitura de diversas expressões que indicam, né, objetividade ou especificidade, né? Questão 10. Assinale a opção em que o uso da crase está correto. Vamos lá. Aí fui duas alternativas. Foi bem breve só para fecharmos com chave de ouro.
Os apoios financeiros foram concedidos a quem? A quem? Preposição a. Pessoas. Pessoas aí está no plural. Então, esse A com crase, com acento grave, está errado. Porque se houvesse a crase, era para ter as, certo? Porque pessoas é feminino plural. Veja que a ideia aí é a ideia de generalizar. O correto seria estar o A sem crase, um A preposição. Está generalizando, né? Os apoios financeiros foram concedidos a pessoas desempregadas. Imagine ali um grupo de pessoas todas sem emprego, certo? Veja na questão B como é diferente. Os apoios financeiros foram concedidos às pessoas desempregadas. Concedidos a quem? A preposição. Pessoas pede artigo as. Então, nesse caso, a preposição mas as artigo se fundem colocando acento grave. E nesse caso você percebe que o contexto é esse, né? Tem um grupo de pessoas desempregadas. Um grupo, uma parte está empregada, outra parte está procurando emprego, desempregada, certo? Pessoal, um abraço, se inscrevam no canal e não esqueçam, sua participação com os comentários, nos orientando como podemos melhorar, é muito importante. Até mais!